Samuel, apenas 2 versículos, 2 Samuel capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Estava meditando nessa palavra essa semana e ontem procurando também uma palavra expressiva, um nome expressivo para mim trazer aqui nessa manhã. O Senhor me colocou essa palavra no coração. Versículo 11 diz assim, eu vou ler para adiantar, tá? 2 Samuel, versículo 23, 11 e 12, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leite, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia! Esta palavra, como eu havia dito, nós sempre olhamos para a Bíblia, temos como referência pessoas de grandes nomes, como Moisés, profetas. Nós temos como referência esses homens grandes, e às vezes a gente até tenta imitá-los, ou por outro lado tenta se desculpar quando o Senhor requer alguma coisa, quando o Senhor está falando pela palavra através dos profetas, através dos nossos cultos, e o Senhor está usando a palavra e a gente fala, mas eu não sou Moisés, eu não sou Josué, eu não sou Paulo, eu não sou Pedro, e a gente tenta se apoiar dizendo que nós não somos essas pessoas de nome, os discípulos de nome, então nós somos apenas pessoas comuns. E eu quero dizer para você, minha irmã, nessa manhã, que aqui há uma palavra de um nome tão pequenininho. Não sei se você já teve a oportunidade de ler essa palavra, mas existe um homem que fez a diferença. E esse homem tem um nome tão pequenininho, 4 letras, Samá. Você já ouviu falar desse nome? Você já ouviu pregações desse nome? Samá. Quem foi Samá? A gente procura na Bíblia a sua linhagem. A Bíblia diz que ele é apenas filho de Agé. Mas quem foi Agé também? Não foi ninguém. Só que nós olhamos e tentamos pesquisar, olhar. Não foi pessoas expressivas, mas foi uma pessoa que resolveu tomar uma decisão de ficar e batalhar pelo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não é diferente de nós, não é diferente de talvez de mim, de você. Nós não somos, por exemplo, quando eu disse que eu dei valor muito a esse convite, porque nós pregamos assim, pregamos a palavra, nós pregamos a palavra. Toda vez que você vai me ouvir pregar, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhar, talvez versículo por versículo, porque eu só sei pregar assim, eu sei pregar a palavra. Nós não estamos para falar que Deus vai dar, Deus vai fazer, mas nós pregamos a palavra. Se aqui está escrito que Deus vai fazer, se Deus vai dar, Deus vai dar. Fora isso, nós não poderemos fugir disso. É essa a nossa responsabilidade e o nosso compromisso como obreiros e obreiras da casa do Senhor. Pregar a palavra, porque a palavra liberta. E aí, esse homem, a história conta que esse homem chamado Samá, que não era, desculpe o termo, Zé Ninguém, mas era um guerreiro, era um valente, era um homem que lutou do lado de Davi, né? Deu um suporte nas suas guerras, nas suas lutas. E agora a história conta que ele se encontra ali no seu terreno, no seu campo, no seu pedacinho ali de terra ali, que eles Deus havia dado, né, para eles plantar, depois de muitos anos de guerra, depois de muitos anos de luta. Agora, até então, ele agora se reúne ali com a sua família, talvez, e começa
sua vida normal, Mas agora o inimigo, diz a história, que o inimigo vem, os filisteus vêm mais uma vez tentar tirar a paz de alguém, a paz de Israel, a paz de um povo que estava já acampado, que estava ali sossegado. E o inimigo, saiba de uma coisa, o inimigo não fica em paz vendo você em paz, ele quer sempre tirar a sua paz. O povo agora está ali reunido, acampado, cada um com as suas fazendas, com o seu pedaço ali plantando, e a Bíblia diz que vem uma multidão de guerreiros, vem uma multidão de filisteus tentando tomar aqueles campos, aquela área, e a história conta que o povo de Israel começa a fugir. Cada família agora pega os seus filhos, os seus pertences e sai, foge correndo. Muitos não teve nem tempo de pegar, deixaram tudo para trás e fugiram. E a história conta que o povo filisteu vem se aproximando, vem chegando, fazendo um barulho, fazendo um estrondo, e até então quem está acampado não tem ideia do tamanho ou da quantidade de números que são de pessoas, mas só sabe que está vindo uma multidão, porque o barulho é terrível. E o pessoal está dizendo: olha, lá vem os filisteus, lá vem os guerreiros, vamos fugir, vamos correr. Irmãos, o inimigo, ele age do mesmo jeito, ele faz barulho, ele faz o estrondo. Às vezes você pensa que a coisa está tão feia, mas saiba de uma coisa: o inimigo, ele só imita, ele só ruge como um leão, mas ele não é um leão. O leão é o que está do seu lado, na sua vida, na sua casa, é esse que está para te defender. O inimigo, ele faz barulho, ele faz o estandaço, ele quer intimidar. Sempre foi assim. O inimigo sempre tenta intimidar o dele, porque ele sabe que se nós pararmos mesmo com cautela, com calma, e observarmos, irmãos, o inimigo não é tão feio como nós imaginamos. O nosso inimigo, o tamanho dele que ele faz é a gente. Sabe por que eu digo isso? Porque você serve um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Você está aqui nessa manhã, você orou, você colocou a sua família na mão do Senhor novamente, você creu, você está crendo que o Senhor ouviu a sua oração, a minha oração. Irmãos, e acabou, está na mão dele, tudo está no controle dele. É Deus que vai agir, Deus que vai trabalhar. Nós temos aqui alguns testemunhos de milagres, de providência. E é assim que Deus trabalha, porque Ele é Ele na nossa vida. E lá vem o inimigo, fazendo estrondo, e as pessoas, o povo de Israel começa a fugir, mas esse homem chamado Samá, ele toma uma decisão, de ficar. Ele fica. Ele aqui não tem uma outra pessoa que está dando ele, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele resolve ficar no seu espaço. O espaço aqui é meu, aqui eu vou ficar. O povo vai chegando, o inimigo vai se aproximando, algumas famílias vão correndo na sua frente, mas ele resolve ficar. O inimigo vai se aproximando cada vez mais, ele ainda não pode contemplar o tamanho do inimigo, só ouve os barulhos e vê pessoas desesperadas correndo, largando tudo para trás, mas ele resolve ficar. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, eu não sei em que contexto você está, se muitas pessoas que estão do seu lado estão largando, estão desistindo, estão indo embora, mas saiba de uma coisa: pode o barulho do inimigo fazer do seu lado, na sua frente, a sua retaguarda, mas se você tomar uma decisão e resolver ficar, defender o seu espaço, Deus vai dar vitória. Ele resolve ficar, ele não olha para a direita, para a esquerda, ele não olha para a situação, ele não olha para o contexto, porque nós desistimos muitas das vezes porque nós olhamos para o contexto, né? Olhamos para a nossa vida, olhamos para os que saíram, olhamos para as pessoas que porventura não tiveram sucesso, mas só não sabe por que não tiveram sucesso.
sucesso, e às vezes nós queremos achar justificativa para correr também, nós queremos achar justificativa para ir embora também. Mas por quê? Porque um foi, outro perdeu isso, outro perdeu aquilo. Irmão, cada história, cada caso é um caso, a sua vida é um particular com Deus. Você não pode falar, porque um foi embora, eu também vou. Você não pode falar, porque um largou, eu também vou largar. Fica, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Cada um tem a sua vida, tem o seu particular com Deus. Eu tenho o meu particular com Deus. O que Deus está fazendo com a minha família, eu jamais poderia imaginar. Para onde Deus me levou, jamais eu poderia imaginar. Conversei com o irmão Luiz, pastor Luiz, que foi lá para Mato Grosso, e aí, antes dele ir, a gente teve a oportunidade de convidá-lo para pregar lá, e ele foi pregar, eu achei engraçado que quando ele chegou, nossa, longe, pastor, longe, muito longe, e ele ficou preocupado, como é que Deus te trouxe para cá? E assim ele entendeu. E aí eu com muita simplicidade, eu falei, Luiz, olha, não quero entender isso, eu também não entendo. O importante é que estou aqui, e Deus faz assim. E aí ele pregou, foi uma bênção de Deus. E agora eu mandei para ele uma mensagem no Face. Eu falei assim, e você achou longe quando eu fui? Você achou longe quando eu fui? Quer dizer, alguns meses atrás ele não tinha ideia, né, para onde ia. Ele não tinha ideia para onde ia. De repente, a ideia era ir para cá, ir aqui para perto. E aí, irmãos, olha, a nossa vida, a sua vida está na mão de Deus. Creia nisso. Aleluia. E aí esse homem fica e defende. Segunda coisa, ele fica e defende. Ele resolve lutar. Sabe por quê? Porque ele sabe o valor daquela terra. Lentilha, essa plantação não tem significado, valor algum, né? Mas nós temos um significado muitas vezes na Bíblia de lentilha, né? A gente vê lá atrás aquela história de Jacó e o irmão dele, né? Trocando, e agora a mesma coisa. Ele fica não pelo valor da plantação, mas ele resolve ficar pelo valor daquilo que Deus te havia dado. Depois de anos de luta, anos de guerra, anos de ficar ali, anos de tribulação, de luta, de guerra, mas agora Deus deu para ele. Deus deu para ele, ele deu valor àquilo. E olha para você, quanto tempo você está na luta, quanto tempo você está na batalha. Nós temos uma história, eu tenho uma história de mais 25 anos, 27, só aqui em Vila Ré. Eu não sei quanto tempo você tem de Vila Ré, mas eu sei que você tem uma história, irmã. Não perca essa história, não jogue essa história pro ralo. Você tem uma história, dê valor ao seu pedaço de terra, dê valor ao seu espaço, dê valor àquilo que Deus colocou na sua mão. O inimigo, ele tenta tomar, a lentilha não valia nada, e o inimigo ele não quer saber se vale ou não vale, ele só quer tomar aquilo que Deus te deu. Ele só quer tomar. Ele só quer tomar o que Deus te deu, quer ver você caído, quer ver você de cabeça baixa, quer ver você triste. Não interessa o que ele vai tomar, ele só quer ver a sua derrota, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, você tem uma história de Vila Ré, você está num espaço aqui, Deus deu algo para você, você tem que preservar, você tem que lutar. E esse homem lutou, não, eu não vou sair daqui, essa terra aqui é minha, esse lugar aqui é meu, Deus me deu, muito sofrimento, muita luta, e eu louvo a Deus pela vida desse homem que a Bíblia diz que ele resolve ficar e lutar. Ele resolve ficar e lutar. Olha, eu digo para você que você não vai ter sossego, você não vai, infelizmente, essa é a palavra. O nosso descanso, sabe que não é aqui. No nosso dia a dia é guerra mesmo. Você vai sair agora, hoje é terça-feira.
segunda-feira, irmãos, nós temos uma semana ainda pela frente, é guerra, é luta, mas se você resolve ficar e defender, diz a Bíblia que o Senhor deu um grande livramento. Deus vai continuar dando livramento para você, meu irmão. Os livramentos virão, mas tem que ficar, tem que defender. Você não precisa se assustar com o tamanho da luta, com o tamanho do seu inimigo. Não precisa. Defenda aquilo que Deus lhe deu. Pastor, o que é um campo? Não sei. No caso aqui era o campo, era a sua família também estava em jogo, né? O que Deus confiou na sua mão, a sua família. Mas eu defendo a minha família de todo jeito. Eu, quando vejo alguém chegando próximo dos meus filhos, diferente, estranho, eu procuro saber quem é, eu procuro já perguntar e ver quem é. Eu vira e mexe, estou olhando no celular do meu filho, vira e mexe, eu estou olhando na página do meu filho, porque eu tenho que ver com quem conversa, eu tenho que ver com quem eles estão se falando, com quem estão se relacionando. Graças a Deus, meus filhos foram criados na igreja e tem, graças a Deus, já sabem do compromisso, mas mesmo assim eu não posso vacilar, eu não posso me esquecer que Deus me deu os meus filhos, Deus me deu a esposa, eu preciso defender, eu preciso lutar. Então faça isso, não fique desapercebido. O inimigo, ele não para, ele não descansa, toda hora ele quer roubar a sua família, ele quer roubar o seu filho, quer roubar a sua esposa, quer roubar o seu marido, quer roubar o seu bem, quer roubar a sua casa. Mas lute com garra, porque a vitória é sua. Lute. Descanso nós não vamos ter mesmo, não adianta. Descanso, só vamos ter como fechar nossos olhos e ir embora, né? E acordar do lado do Senhor. Mas enquanto isso aqui na terra é ficar e lutar. É pequeno o espaço, não é tão grande aquilo que eu estou fazendo, mas foi Deus que me deu. Entendeu? Eu trato essa igreja agora que é o maior, do mesmo jeito que eu tratava aqui o povo de Três Marias, um trabalho pequeno, do mesmo jeito, do mesmo amor, do mesmo carinho. Não interessa o tamanho daquilo que o Senhor depositou na sua mão. Se é coisa grande, guarde, adore, confie, recebe, guarde mesmo, porque é teu. Se é alguma coisa simples, como por exemplo, de repente, recolher uma oferta, né? No trabalho, a irmã, toda terça-feira vai recolher uma oferta. Essa é a sua responsabilidade, irmão. Não interessa aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou, então é seu. Guarde e defenda o seu terreno, porque é seu, não é de mais ninguém. Deus confiou na sua mão, e um homem sozinho fez a grande diferença. A Bíblia diz que o Senhor deu um grande, é grande, não é pequeno. Sabe por que agora o Senhor fala que é grande? A Bíblia diz que é grande, porque até então o adversário, os seus inimigos, as suas lutas pareciam grandes, né? O inimigo se fez grande, mas maior ainda vai ser o livramento, vai ser a sua vitória, vai ser aquilo que Deus vai dar, conceder na sua mão. É isso assim, grande. O resto que vier, o resto que vier do seu encontro, não se preocupe, confie. Então hoje você não tem mais desculpa. Eu não sou o Paulo, eu não sou o Pedro, eu não sou o Moisés, mas seja pelo menos um Samar. Está entendendo? Eu não tenho, mas o nome dele está aqui, ele ficou na história. Quando você sair, quando o Senhor te enviar, tá? Não saia fora do tempo. Quando o Senhor te enviar, você vai ver que muitos vão lembrar da sua história. Glória a Deus. Muitos vão lembrar daquilo que você fez. E não é gostoso quando você volta, né? Você é bem recebido porque você deixou uma história, você fez uma história, deixou famílias, deixou filhos, né? Então eu louvo a Deus por isso, porque cada um de vocês aqui estão fazendo história, né? Continuam aqui, estão fazendo história em Vila Real. Eu louvo a Deus que quando vocês, o Senhor, enviar alguns, né? Porque não vão ser todos, né? Há necessidade, lógico, de colunas, e se coluna fica, coluna não sai, né? As colunas sempre ficam, tá bom, irmão? Tá? Coluna fica, sempre nunca sai. Então,
As que são colunas vão ficar mesmo, né? Mas nem todos precisam ser colunas, né? Não, vocês são vasos, vocês são instrumentos de Deus, né? Há um campo enorme aí, né? Pense nisso, enxergue isso, amém? Deus vai enviar vocês. Então, eu quero que você fique nessa palavra, confie, acredite, né? O pequeno momento que esse homem teve foi grande na história, tá? Então, olhe por nós ali em São Paulo. Nós sabemos que, apesar do nome ser bem pequenininho, Deus está fazendo história lá. Amém. Seu nome é bem pequenininho, mas Deus vai fazer história na sua vida. Deus abençoe. Obrigado, irmã, mesmo pelo convite. Bem, espero voltar. Amém. Estou me convidando já. Toda terça-feira eu largo o que eu tenho para fazer, mas veio, tá? Obrigado. Deus abençoe vocês. Continue orando pela nossa família. Como a minha esposa disse, né? Cuide da minha sogra. Bom? Deus abençoe mesmo em nome de Jesus. Obrigado.